Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gael e hoje a gente vai falar de um tema que deve ser recorrente aqui no canal. A gente vai falar sobre desastres, mais precisamente sobre um desastre que é histórico, que é o terremoto de Lisboa de 1755. Por que esses temas devem ser recorrentes por aqui? Durante o mestrado eu tive uma dedicação um pouco maior para entender conceitualmente como são classificados os desastres e outros termos, relacionados com ele, como risco, vulnerabilidade, suscetibilidade. Eu deixo um texto aqui embaixo que eu tento relacionar alguns desses conceitos e a gente deve debater eles mais para frente. Hoje eu quero pegar um só deles, que é o desastre. O que é um desastre? O desastre é uma séria interrupção, séria quebra no funcionamento de uma comunidade, de uma sociedade, de um ecossistema, tá? Que ocasiona uma grande quantidade de perdas de vidas, ou perdas materiais, ou perdas econômicas, ou perdas ambientais, que estão muito além da capacidade daquele grupo, daquela sociedade, daquela comunidade lidar com a situação com seus próprios recursos. Então, o que é? Uma séria interrupção no funcionamento de uma comunidade que causa danos tão grandes que aquela comunidade não consegue lidar com eles, tá? Então, isso pode ser um desastre natural, como um terremoto, como a gente vai falar aqui hoje, um tsunami. A gente pode estar falando de desastres ambientais que podem ter causas humanas, como um grande incêndio. A gente pode estar falando de epidemias, de doenças, então são desastres de ordem biológica, mas a gente também pode estar falando de grandes crises humanitárias causadas por guerras ou um problema estrutural político de um país. Então os desastres eles são aquém da sua origem, Então o desastre não é o terremoto, o desastre é a consequência do terremoto. O terremoto em si a gente pode ser classificado como uma ameaça, em inglês eles chamam de hazard ou perigo. Mas a gente vai falar desses conceitos em um outro momento. Hoje vamos focar no desastre, nas consequências desse evento perigoso que causou. E, para exemplificar, vamos pegar um caso histórico, que é o caso histórico de Lisboa, em 1755. Era 1º de novembro, lá pelas 9, 10 da manhã, em Lisboa. 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. E Lisboa é um país católico, por si só, ainda mais naquela época, Era vinha de um século de potências em mar adentro, explorando o mundo e sempre sobre a influência forte da Igreja Católica. Então, o feriado católico, um dos mais importantes, 9, 10 da manhã, todas as pessoas na rua, nas igrejas, acendendo velas, e a gente tem um grande terremoto na cidade. Um terremoto cujo epicentro é discutido, mas acredita-se que seja lá para dentro do mar, dentro do oceano, algumas centenas de quilômetros, dezenas de quilômetros da costa. E aquele terremoto sem precedentes abala a sociedade. As pessoas na rua, as pessoas dentro de suas casas cozinhando, se preparando para o almoço, etc. E gera pânico, porque terremotos até não são uma exceção. Em Lisboa já tem outros relatos de terremotos importantes, séculos atrás, mas esse terremoto acontece de uma forma nunca antes vista. E o pânico toma a cidade, 1755, entre 9 e 10 da manhã, e não fosse o bastante, as pessoas abaladas pelas construções ruindo, abaladas pelo não saber o que está acontecendo, elas vão para as ruas buscar abrigo, e alguns minutos depois, não vou te dizer exatamente quantos, um tsunami atinge Lisboa. Então, não se fosse o bastante, o terremoto, um tsunami atinge a cidade de Lisboa, destruindo o que ainda não tinha caído, atingindo pessoas que acreditavam que tinham alcançado uma situação segura estando na rua, longe da possibilidade de cair os prédios ou casas sobre, etc. E, não, como a gente comentou, era o dia de Todos os Santos. A cidade estava repleta de eventos, repleta de velas acesas, as pessoas na sua casa, na época, o fogão, a lenha, tal. Um incêndio toma a cidade por pelo menos 5 dias depois disso. Então a gente tem o terremoto, no dia de Todos os Santos, que é seguido por um tsunami alguns minutos depois. Se não fosse o bastante, um incêndio toma Lisboa por cerca de 5 dias. E se estima, aqui lógico, com dados que li aqui rapidamente por cima, se estima que cerca de 85% das construções de Lisboa tenham sido destruídas e que quase 1/3 da população possa ter morrido nesse evento. Essa população de Lisboa
tinha 300 mil habitantes, se estima que alguma coisa entre 80 e 90 mil pessoas possam ter morrido nesse evento. E claro que o terremoto de Lisboa não atingiu só Lisboa, atingiu várias cidades do entorno do sul de Portugal e também acaba atingindo e sendo sentido em outros lugares do mundo. Tem relatos históricos que relatam a chegada de um tsunami em proporções menores aqui na costa nordeste do Brasil. Se vocês verem no link abaixo, que está como mapa da NOAA, mapa histórico da NOAA, do tempo, ele nos mostra um mapa do Atlântico, do Oceano Atlântico, e tem um epicentro, uma estrelinha, que é onde ocorreu o terremoto, a fonte do terremoto, e ele está circulado por vermelho e depois a cor vai ficando mais branda, passando por laranja, amarelo, até chegar no verde e no azul lá embaixo, no sul. Tá? Ele nos mostra nessas linhas, nesse tracejado, que está com alguns números, o tempo que levou para que o tsunami chegasse em determinado local. Então ali, por exemplo, numa linha mais grossa, entre o laranja e o amarelo, a gente tem um intervalo de 5 horas ali no meio do Atlântico, mais ou menos. Na costa aqui do Nordeste brasileiro, esse maremoto teria chegado umas 7 horas depois do terremoto. E tem relatos históricos, se a gente procurar na internet a gente acha, acho que teve matéria até para a TV, de relatos históricos de maremotos chegando com 5, 6 metros aqui na costa do Nordeste brasileiro. Então ele é sentido não somente lá em Portugal, mas na América do Norte, na América do Sul, na África e em outros pontos da Europa. É um terremoto que realmente tem um impacto muito grande, não somente na sociedade portuguesa, mas na sociedade europeia. Por quê? A gente está em 1755, a gente está na época ali do iluminismo, na época da configuração do capitalismo como a gente entende hoje, né? A gente está no ápice do iluminismo, da Revolução Industrial. Então, esse terremoto ele acaba abalando, de certa forma, a cabeça das pessoas e acaba influenciando até mesmo a arte, os grandes pensadores, os grandes filósofos da época. O próprio Voltaire acaba dedicando uma poesia, um poema no Cândido, destinado ao desastre que acontece em Lisboa naquele dia. E a gente tem impactos também na ciência e impactos também na sociedade portuguesa. Né? A gente tem que pensar que Portugal, sempre um país católico, com seu poder muito relacionado com a Igreja Católica, de repente tem um grande desastre, o maior desastre de sua história acontecendo no dia de Todos os Santos. Então isso gera um questionamento, gera uma dúvida, gera uma tensão que não existia antes. O que é isso? É um recado? O que está acontecendo? Né? De repente tem um desastre, o maior desastre de todos os tempos, bem no dia mais sagrado, o dia de Todos os Santos. Né? Então isso gera dúvida na cabeça das pessoas, gera um questionamento. E também que acaba refletindo e acaba chegando no próprio poder. Né? Dentre o poder, a gente destaca uma figura, o Marquês de Pombal, né, que era uma espécie de ministro do rei da época, e ele é muito, pelo menos nos relatos, ele parece ser muito ágil em tentar entender e diagnosticar o que aconteceu naquele dia. Né? Então ele passa uma espécie de questionário por várias paróquias e várias igrejas e várias pessoas de confiança dele, tentando entender quanto tempo durou esse terremoto, o que as pessoas sentiram, quais foram os danos observados, uma espécie de estudo de percepção para os riscos e para os desastres que a gente faz hoje, né, que os cientistas fazem hoje para tentar entender a situação de vulnerabilidade de algumas comunidades. E esse trabalho, esse inquérito, esse trabalho de formiguinha dele, fazendo essas entrevistas, e fazer uma pesquisa científica, basicamente, dizem muitos que foi o estopim, não, mas a primeira sementinha do que daria origem à sismologia e todas as ciências que estão preocupadas em entender e tentar compreender os terremotos. Então o impacto que tem na sociedade portuguesa e no mundo, causado, ou pelo menos na sociedade ocidental, é gigante que o terremoto de Lisboa tem. Eu não sou especialista no assunto, realmente eu cheguei nesse tema por curiosidade, mas certamente eu posso dizer para vocês que tem muito material riquíssimo falando sobre esse sobre esse desastre que aconteceu em Portugal em 1755. Se você tiver curiosidade, se tiver tempo e que se quiser se dedicar a isso, eu acho que é um material formidável para se aprofundar. E certamente tem pessoas muito especializadas nisso. Então, se você tiver alguma recomendação de leitura, alguma recomendação de especialista no assunto, deixa aqui nas descrições, deixa aqui nos comentários, que com certeza a gente pode tentar entrar em contato, até fazer uma entrevista com ele, quem sabe, ou reler algum material e trazer aqui para a gente fazer uma discussão juntos. Seria muito legal.
E eu não sou um grande especialista no assunto, mas é interessante como eu retornei para esse tema por causa de uma coisa que não tem nada a ver necessariamente com a área acadêmica dos desastres, apesar de já ter lido. Foi um disco. Existe uma banda de metal portuguesa, talvez a mais famosa, chamada Moonspell, e ela lançou em 2017 um disco chamado 1755. É um disco com 10 músicas, todas com temática focada com um desastre, o terremoto de Lisboa de 1755. Então são músicas em português, é metal, né? Heavy metal, então se gosta, se não gosta, tudo bem. Mas mesmo que não goste, é legal a gente pegar as letras, a gente escutar com um viés até histórico da coisa. Não que seja um relato histórico fiel, não é esse o ponto, mas é uma interpretação artística com base num evento histórico que abalou a sociedade portuguesa e abalou a sociedade europeia e ocidental como um todo. Então é um bom exercício para a gente ver como a produção de cultura pop, a produção de cultura contemporânea também nos permite fazer elos entre ciência, arte e história. Então isso pode ser usado em sala de aula, isso pode ser usado como uma sementinha aí para instigar a pesquisa, para instigar a ligação entre diferentes elos da história, da arte e da ciência. Então deixo aí a recomendação, deixo os links todos abaixo nos comentários. E para você que é brasileiro e está vendo esse vídeo, certamente a última música do disco você vai reconhecer. É um cover de uma banda nacional, que eu não vou falar qual música para deixar aí a surpresa, mas com certeza você vai achar bem diferente e vai ser no mínimo curioso, tá? Tá aí o nosso elo entre história, ciência e arte. Espero que gostem e em breve a gente retorna com temas parecidos por aqui. Tchau, tchau e até mais.